Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Professor DB e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre a integração do Eclipse com o SVN. O que é o SVN? É um dos sistemas de controle de versão. Quem quiser saber mais sobre sistemas de controle de versão, dá uma pesquisada no Wikipedia. Digita lá, ó, sistema de controle de versão. Dá uma lida nesse artigo, vai entender. Mas basicamente, para que serve? Serve para várias pessoas trabalharem em cima do mesmo código ou serve para que eu mantenha um histórico daquilo que eu modifiquei no meu software. Como é que funciona o SVN? Muito simples, ele tem um repositório central, onde ficam gravados todos os meus arquivos, o código-fonte do meu sistema. Ele tem uma interfacezinha, um servidorzinho que disponibiliza esses arquivos, normalmente via HTTP, mas tem uns outros protocolos que ele também aceita. E aí, através desse servidor, eu consigo baixar esse projeto para várias máquinas, para quantas máquinas eu quiser, inclusive em localidades diferentes. O SVN é o que tem mais moderno? Não é. Se a gente for pegar o histórico de todo o sistema de controle de versão, a gente vai ver o seguinte, assim, o primeiro que fez realmente um sucesso muito grande foi o CVS. Depois disso surgiram vários outros, não sei o que mais. O SVN está ali na Idade Média. O SVN é bastante utilizado ainda hoje, tá? Quem é que está na moda atualmente? É o Git. E o cliente mais famoso dele, o cliente público mais famoso dele é o GitHub. Ah, professor, por que você não ensina então o Git? Bom, o professor acredita que primeiro se anda de bicicleta para depois aprender a andar de motocicleta para então poder entregar pizza. Eu acho que você tem que pilotar o teco-teco antes de chegar no Boeing. Então, vamos aprender SVN, porque quem pegar SVN vai pegar o Git facinho, é tranquilo, tá? Por isso que eu vou primeiro para o SVN. Então vamos lá. Preciso ter um repositório na internet. O SVN é um servidor. Um serviço que eu recomendo, que eu uso inclusive, é o Assembler. Ele permite você criar um diretóriozinho gratuito, tranquilinho, funciona direitinho. Não sou patrocinado por eles, mas estou fazendo propaganda. Vou dar um login. Quem não tem conta, evidentemente, vai ter que criar uma conta. Quando eu caio aqui, uma coisa legal que eu vejo é isso aqui, ó, Create New Repository. Vou criar um repositório novo. Vou criar um repositório do tipo Subversion. Next. Esse repositório eu vou chamar de Professor DB. Ele vai pesquisar se está disponível, legal. Vou dar um Next. Beleza, Done. Criou. Vou para o meu repositório. Go to your repository. Legal. O que o SVN faz para mim? Ele cria de cara 3 pastinhas, Branches, Tags e Trunk. Novamente, não vou entrar em detalhes. O que precisam saber nesse momento é o seguinte. Todo o desenvolvimento acontece no Trunk. Então é essa pasta que a gente vai usar. O Tags e o Branches eu vou deixar como dever de casa. Dá uma lida aqui que vocês vão entender, tá? Sistema de controle de versões, procura pelo SVN, tá aqui o SVN, entra lá, vê para que serve cada uma dessas coisas, tá bom? Então, sabendo que eu vou usar a minha pastinha Trunk, o que acontece? O Assembler disponibiliza para mim a URL de acesso ao meu servidor, que é essa URL aqui, ó. Vou copiar ela, vou até colar ela no meu Notepad para ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Isso aqui é a URL de acesso, é onde vai ficar o meu repositório. Então agora que eu já tenho o meu repositório criado, porém vazio, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar alguma coisa lá no meu Eclipse para mandar para o repositório. Então eu venho aqui no meu Eclipse e preciso configurar ele para acessar o SVN. Como é que eu faço isso? Instalando um plugin. O Eclipse é muito legal, que ele facilita a tua vida. Ó. Vem aqui em Help, Eclipse Marketplace. É o lugar onde tem todos os plugins do Eclipse. Dependendo da conexão com a internet, demora um pouquinho, mas normalmente é relativamente rápido. Então aqui eu vou pesquisar o seguinte, ó, SVN. Vou dar Enter. Ó, o primeiro cara que já me aparece aqui é o Subversive. Eu gosto dele, são 2 caras que eu uso muito, o Subversive e o Subclipse. Mas apareceu o Subversive, vou usar. Daria no mesmo utilizar qualquer cliente SVN. Lembrando que SVN é o servidor, SVN é esse cara aqui, ó.
Este cara aqui, o cara que faz a meio de campo entre eu, que estou trabalhando aqui na minha cópia local, e os meus arquivos. O SVN é isso, é um servidor. Então, preciso de um cliente. Vou instalar o Subversive. Dou um install, o Marketplace verifica, o Eclipse verifica as dependências, vou dar um confirm. Dependendo da velocidade da internet, demora. Vou dar um accept. Ó, tá perguntando se aceita os termos de licença. Vou finish. Beleza. Nessa hora que demora, eu vou cortar o vídeo, volto daqui a pouquinho quando terminar. Opa, voltando. Terminou de instalar o cliente. Então agora o que eu preciso fazer? Preciso reiniciar. O Eclipse ele pede para reiniciar toda vez que instala. Alguns plugins ele pede para reiniciar, outros não. Esse plugin que a gente acabou de instalar, o Subversion, ele precisa reiniciar o Eclipse. Ok, tá. Agora que eu estou com o Subversion instalado, eu preciso configurar o meu repositório. Só que antes disso tem uma surpresinha. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir uma perspectiva SVN Repository Exploring. Olha o que eu fiz aqui, ó. Window, Open Perspective, Other, SVN Repository Exploring. Ok, tá. Qual é o lance aqui? Por que ele mostrou essa tela? Porque quando eu instalei o Subversive, eu só instalei o cliente que vai aparecer para o Eclipse, mas eu não instalei os conectores que permitem que esse cliente se comuniquem com o servidor. Ou seja, eu instalei a interface, mas não instalei o camarada que se comunica lá com o servidor efetivamente. Eu vou instalar o SVN Kit 1.7, porque a minha versão de Java aqui na minha máquina é 1.7. Quem estiver usando Java 1.8 pode instalar 1.8, não tem problema nenhum, fica à vontade, tá? Todos eles vão funcionar. Vou dar um Finish, ele deve verificar as dependências novamente, já verificou, dá um Next, Next de novo, novamente tem que aceitar a licença, dou um Finish, e aí ele vai fazer aquele mesmo processo de baixar lá do Marketplace o kit de conexão com o SVN. Está dizendo que o software não contém assinatura, não tem problema, não esquenta a cabeça com isso, dou OK. Ele vai terminar de instalar e vai pedir para reiniciar novamente o Eclipse. Beleza, vamos reiniciar novamente, não tem problema, tio. Estou acostumado com Windows. Opa, que beleza! Estamos com o repositório, estamos com o SVN Repository Exploring. Como é que funciona esse negócio aqui? Como é que funciona essa bagaça? Aqui eu consigo criar uma lista, nessa view, eu consigo criar uma lista de vários servidores SVN, tá? Para acessar vários repositórios. Então eu vou criar um repositório aqui, eu vou criar uma nova conexão para aquele repositório do Assembler. Clico nesse botão, New Repository. Qual é a URL desse repositório? É aquela que o Assembler deu para mim, ó. Essa URL aqui. Eu copiei lá do Assembler, lembram? Ó, Subversion, não sei o que mais. User. Que usuário é esse? É o meu usuário do Assembler. Password. É a password do Assembler. Então, vou botar a password do Assembler. Vou dar um Finish. O que ele está fazendo agora? Ele foi lá no repositório, foi lá no Assembler, verificou se existe, realmente existiu, já montou aqui para mim. Beleza. Se eu expandir essa árvore aqui, o que eu vou ver? Eu vou ver exatamente aquilo que eu tenho lá naquele repositório. Ó. Eu tenho um trunk, que obviamente está vazio, um branches, que está vazio, e um tags, que está vazio. Por que está vazio? Porque eu não criei nada ainda, não coloquei nada naquele cara. Então, vamos criar um projetinho e jogar para lá. Vou voltar aqui para a minha perspectiva Java EE. Vou criar um projetinho novo, ó. New. Vou criar um... Bom, como é só exemplo, vou criar um Java Project. Então, vou criar um Java Project que vai se chamar teste SVN. É só para teste, tá, gente? Next. Beleza. Finish. Está querendo que eu mude de perspectiva? Vou mudar não. Deixa essa perspectiva quieta aí. Ok. Tenho aqui o meu teste.svn. Vou criar aqui modelo. Modelo. Só criar alguma coisinha aqui.
criar uma classezinha de teste, tá, ok, tá ali, precisou, eu funciono, eu existo, não, penso, logo existo. Vocês sabem quem é que falou isso aí? Vou contar pra vocês não, vocês vão descobrir. Beleza, tá aqui meu projeto. Vamos supor que isso aqui seja um projeto. Preciso fazer esse cara subir, ou seja, eu vou dar um commit lá no meu servidor SVN. Vou criar um novo trunk. Então vem aqui, botão direito no projeto, Team, Share Project. O que o Share Project faz? Ele compartilha o meu projeto com quaisquer servidores de controle de versão que eu tenha. Ó, CVS, Git, SVN. Então, vou selecionar SVN, que é o meu caso, vou dar um Next, vou usar um repositório que já existe, que é aquele que eu acabei de criar. Beleza, e aqui nessa hora tem que ter cuidado, sabe por quê? Porque o que acontece? O Simple Mode, ele me oferece, até aqui, isso aqui é o URL do meu repositório, certo? E ele está oferecendo para salvar dentro de uma pasta chamada teste SVN. Só que se eu fizer isso, eu vou criar aqui na minha estrutura de diretórios uma pastinha SVN aqui dentro, pqrst. Então vai ficar branches, SVN test, tags e trunk. Não é isso que eu quero. Eu quero que o meu repositório tenha vários projetos. Então eu quero que essa pasta SVN teste caia aqui dentro do trunk. Então para isso eu preciso alterar aqui, ó, trunk barra SVN teste. Que é a mesma coisa que ele pergunta aqui embaixo, mas a gente não vai mexer nisso agora não. Vou dar um next, share project, beleza, finish. Às vezes demora um pouquinho, novamente depende da conexão de internet que vocês têm. Ok, comentário. O que é o comentário? Se eu estou dando um commit, eu estou enviando arquivos para o servidor. Vou dizer que simplesmente esse aqui é o primeiro commit. Dou ok. Commit, está running. Apareceu um reloginho aqui, ó. Quando aparece esse reloginho aqui em cima dos arquivos, é porque está enviando. Quando fica desse jeito aqui, ó, com essa coisa, esse banquinho vermelhinho, esse amarelinho aqui, esse pontinho amarelinho, esse quadradinho amarelinho, é porque está comitado, foi direitinho, tá legal lá. Vamos conferir se tá? Vou dar uma olhada aqui novamente, vou sair do trunk, vou entrar novamente no trunk. Bom, teoricamente ele deveria estar aqui. Ah, já sei, às vezes demora mesmo. Às vezes demora do momento que a gente faz o commit até a hora que aparece. Beleza, tá aí, teste SVN. Olha que lindo, tá tudo que eu criei. O SRC, dentro do SRC a minha pastinha modelo, dentro da minha pastinha modelo, o meu arquivo teste.java e o Assembler tem até um visualizador de código Java para mim. Olha que coisa perfeita. Tá aí, tá feito. Criei um projeto, mandei ele para o Assembler. Agora no próximo vídeo vamos ver como é que a gente faz para fazer o caminho inverso. Nesse vídeo a gente pegou do cliente e mandou para o servidor aqui para o repositório. Agora vamos ver no próximo vídeo como é que a gente pega do repositório e joga no cliente. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Obrigado aí.